Uni Inova. Agora, na Uni FM. Olá, muito boa tarde para você que está com a gente na Uni FM. Eu, Ângela Luvisotto, estou aqui em mais uma semana interrompendo sua programação musical para trazer informação para o seu horário do almoço. Eu estou aqui hoje para falar de um assunto super importante para a cidade de Curitiba. Quem é que já ouviu falar sobre a muralha digital? Vocês sabem o que significa esse projeto? Hoje é esse o assunto do nosso Uni Inova. E quem está comigo aqui na bancada, no estúdio da Uni FM, são duas pessoas da Prefeitura de Curitiba envolvidíssimas com esse projeto. O secretário de Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado, Ângela, e parabéns pelo teu programa aí, a Uni Inova. Obrigada. E a Carla Flores, que é assessora da Superintendência de Tecnologia e da Informação. Você pode estar se perguntando o que a muralha digital tem a ver com o Uni Inova? Tem tudo a ver, porque é um projeto voltado para a segurança, que impacta diretamente na segurança da cidade e que envolve muita tecnologia, como a gente vai ouvir agora nessa entrevista com os dois convidados dessa semana. Vou começar perguntando para o Péricles, para ele contar para a gente um pouquinho da história da muralha digital, como que começou, como que surgiu essa ideia e como estamos hoje. O que a gente avançou com relação à segurança na cidade de Curitiba? Então, Ângela, primeiro agradecer a oportunidade, né, da gente estar falando sobre ideias. Eu adoro falar sobre ideias. E tem a resposta longa e tem a resposta curta. Qual que você quer? E aqui a gente tem espaço, pode dar a resposta longa. Essa é a ideia do Uni Inova, a gente aprofundar um pouquinho as histórias. Um pouco mais antropológica sobre a questão da muralha e a tecnologia na segurança. Quando a nossa espécie deixa de ser lá coletores, nômades e começa a se agrupar nos primeiros modelos de cidade, vamos pegar, por exemplo, o Jericó, 10 mil anos. Eles começam, por questões de proteção, a se juntarem em pequenos grupos, em espécie de comunidades. As cidades muram, né? As cidades é o caso de Jericó. E começam a desenvolver, cuidar de animais, o plantio de cereais e uma proteção para aquele núcleo de famílias. Aí a cidade vai crescendo, vai evoluindo e começam a surgir polos de escolas que começam a ensinar alguma coisa, transmitir o conhecimento, ter um conhecimento ancestral. Você pega as cidades gregas, começam as escolas filosóficas e o conhecimento começa a se multiplicar e vem acompanhando a evolução da nossa espécie. Como que a gente chega na muralha digital? Os estudos da ONU dizem que nos próximos 10 anos, 75% da população mundial estará em cidades. Então nós teremos um novo êxodo rural e a migração dessas pessoas para as cidades em todo o mundo. Não é só um privilégio do Brasil, da América Latina, em todo o mundo. Estarão as cidades preparadas? Sim ou não? Nesse conceito, a segurança pública, a defesa social, a defesa social ela é um desmembramento da segurança pública, assim como a defesa civil uma das faces da defesa social. A segurança começou a receber o aporte de tecnologia. E o município, que desde as primeiras constituições ela vinha a reboque da segurança pública, ela começou a ter uma demanda da população por mais segurança. E por limitações constitucionais e infraconstitucionais, o município, como eu disse, sempre foi a reboque do Estado e da União nessas questões. Mas a população começou a demandar, porque com toda a importância da União e com toda a importância do Estado, é no município onde as coisas acontecem, onde as pessoas vivem, onde nós interagimos, onde nós socializamos, onde nós vivemos e onde nós gostamos. E onde a gente acaba tendo contato mais, né, com a insegurança e com a violência. É na cidade. E Curitiba sempre foi pioneira nesse aspecto. Então fomos pioneiros em constituir guarda municipal, em armar a guarda municipal, mas daí ocorre a necessidade de você começar a integrar esses temas. Geralmente os centros de comando e a parte de produção de imagens e câmeras começa pelo trânsito nas cidades, né? Historicamente começa pelos trânsitos. E nós temos um legado disso aí também. Depois foi necessário você montar um centro de operações com essas câmeras, questão de mobilidade social. Depois, as demandas provenientes do próprio atendimento de ocorrências pela guarda. Então, foi fechando parcerias, fomos costurando elementos
de proteção social, Guarda Municipal, Trânsito, CETRAN, aí depois entrou a Defesa Civil, hoje extremamente válido e importante nós falarmos sobre Defesa Civil, depois do episódio que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul. Certo. Então, você comandar, liderar uma cidade num momento de calmaria, de tranquilidade é fácil. São nas crises que você precisa mostrar o teu diferencial de gestor público. E daí você começa a costurar todas essas instituições, forma-se a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito e praticamente concomitantemente a questão do Muralha. Para isso, para desenvolver esse conceito, não bastava só ter o elemento braçal, o elemento operacional, seja guarda, seja polícia militar, seja bombeiro, você precisava ter o elemento tecnológico, e que entra a nossa Secretaria de Tecnologia, que daí entrou com todo o suporte. Nós somos usuários dessa tecnologia. Mas vamos lá, o que é uma muralha digital? Ela começa com uma sensação de cercamento, por isso que muitas vezes nos remete à imagem do castelo medieval, que tinha aquela muralha proteção, em volta. A cidade às vezes funcionava dentro. E até um rio, um lago em volta, né, cheio de jacaré, como aparece nos desenhos, né, para que o inimigo não tomasse cidade. Então, a ideia desse cercamento não é mais com paredes de tijolos ou alambrado. Ele é totalmente tecnológico. São imagens, né, é tecnologia que você produz de captação de imagens, de inteligência, e que você consegue fazer esse cercamento digital. Então, todo acesso de veículo a Curitiba, vindo do interior, vindo do litoral, de qualquer um dos lados que vier, nós temos o controle disso. Mas depois mostrou-se a necessidade também de você controlar a pessoa a pé. Aí nós recebemos o aporte tecnológico da Secretaria da Tecnologia de Reconhecimento Facial. Ou seja, nós fomos agregando tecnologias a esse conceito de muralha, e hoje nós temos praticamente um estado de arte. Ontem recebi a visita do Ministério Público do Estado do Paraná, no Muralha Digital, onde vamos mostrando as capacidades e as ferramentas que nós temos, né? E o Ministério Público mostrou extremamente satisfeito, ficou bem interessado na Muralha Digital. E isso, de forma espontânea, foi pipocando nas médias e grandes cidades do Brasil. Até porque houve um fator de aceleração desse processo, que foi o recebimento, o acolhimento do Brasil dos grandes eventos. Sim. Jogos da FIFA 2014, Jogos Olímpicos e diversos outros meetings internacionais que trouxeram representantes de várias nações para o Brasil, e o Brasil precisava produzir segurança para receber esses eventos. Até criada a SEG, que foi uma secretaria especial de grandes eventos. Bom, então desse jeito foi havendo uma sinergia e uma aceleração desse processo. Então hoje é comum as muralhas digitais, cercamentos digitais e esses centros de comando e controle em todo o Brasil, praticamente em todas as cidades. Algumas cidades não tem, mas tem daí só de trânsito, ou sei, só da guarda, mas nós conseguimos fazer a síntese, uma reunião de todos os elementos na muralha. Bom, não querendo tomar só o tempo, lá eu vou passar a palavra, mas vou deixar algumas coisas no ar. Funciona extremamente real e efetivo a muralha digital. Aonde nós colocamos uma câmera filmando um logradouro público, de imediato tem uma redução de 40%. O mais importante de você ter tecnologia, é que essa tecnologia ela redunde em benefícios para o cidadão. Perfeito. Eu enfatizo muito... Isso é inovação, né? Por ser gestor, no poder público. A capacidade de você gerar consciência situacional, o que está acontecendo na cidade. Vamos colocar um exemplo mais prático. Um acidente que ocorra aqui na Praça Tiradentes. Tá? Ocorre problema de movimentação de ônibus, né, mobilidade social, pode criar tumultos, de repente uma desordem, uma manifestação. Então a cidade moderna ela precisa ter uma capacidade de logo retornar à sua normalidade. Então essa tecnologia nós conseguimos acelerar o atendimento de ocorrências, sim, a redução de ocorrências, nós conseguimos proteger a mulher, que ela é vítima de violência, quando ela está sob proteção do Estado, através de uma medida protetiva, nós concedemos a ela um botão de pânico, ela sente-se cuidada, as patrulhas Maria da Penha, as equipes da Guarda Municipal visitam ela
periodicamente, mas se ela tiver uma ameaça, aciona, rapidamente chega a viatura ou da Guarda Municipal ou da PM para a proteção da mulher. Então, isso é transformar tecnologia em benefício social. Então, a gente fica feliz de estar participando de uma experiência social, como eu diria, bem sucedida, que é o caso da muralha, a nossa muralha digital. Perfeito, secretário. A gente vai aprofundar um pouquinho mais esses últimos temas aí que você pontuou, mas agora eu quero fazer uma pergunta para Carla. Carla, como é que foi essa odisseia de juntar? Porque a muralha digital, ela reúne câmeras, não só as câmeras de trânsito, mas as câmeras que já existiam na cidade, câmeras novas e até câmeras da iniciativa privada. Como que foi esse trabalho e essa ideia de conectar tudo isso em prol da segurança pública em Curitiba? Boa tarde a Boa todos. tarde, primeiro. É um prazer estar aqui para poder falar desse projeto. A nossa participação, então, como bem pontuado pelo secretário, ele cuida da operação e nós cuidamos da tecnologia. Da tecnologia, de pensar tecnologia, mas sempre em colaboração com quem vai usar a tecnologia. Porque a gente não acredita nessas coisas dissociadas. Então, vem se imprimindo esse olhar ecossistêmico da tecnologia, em que as pastas se conversam, não só no caso da segurança, existe esse olhar sistêmico para todas as secretarias, porque isso até estimula uma maior governança, você tem um melhor reuso da tecnologia e, com isso, redução de custos por todos os lados, né? Então, na questão da muralha, ela foi faseada. Então, nós tivemos um processo em que, primeiro, precisaria se ter essa sala situacional, né, que é o centro de controle operacional. Aí foi se trabalhando na implementação dessas câmeras com tecnologia já nova, né, que nós usamos para que ela tenha toda essa parte da inteligência. Até a identificação facial. Até o reconhecimento facial, que não é a única forma, o único parâmetro que a gente pode ligar ou desligar na câmera. Então, a mesma câmera que faz o reconhecimento facial, ela pode também saber se um objeto estava lá e deixou de estar. Então, eu tenho um caso clássico, né, que aconteceu anos atrás, a questão da mala, né, na rodoviária. Então, em função disso, existem essas parametrizações. Você pode fazer circundar uma área para evitar intrusão. Então, são vários parâmetros que você liga e desliga naturalmente de acordo com as necessidades da operação. Então, foram feitas essas instalações, mas daí nós pensamos também, junto com isso, claro, toda a questão da conectividade, porque você não tem como comunicar dados, né, informações, se você não tiver conectividade. E num outro momento existia todo o legado, que já era parte do arcabouço de câmeras que foram ficando, né, obsoletas. Então, para você lidar com ativos que são do município e estão obsoletos, a gente teve que fazer contratação para realmente analisar quanto aquela câmera ainda poderia ser usada, se ela teria que ser reposta, ou ela não faz mais sentido nesse lugar. Daí é conversa com quem faz a operação, que tem o mapa, né, total, situacional da segurança na cidade, e que vai nos dar essa informação. Fora isso, tem toda a parte de você conseguir as permissões, né? Sim. Porque você não coloca uma câmera no centro da cidade sem falar com os órgãos estaduais, que é o CAPC. Eu ia te perguntar sobre isso agora. Tudo é um processo... isso, por isso que é mais lento, porque a gente faz com muita responsabilidade. A gente Desde não vai quando colocar... que a muralha existe em Curitiba? 2021. 2021. Então, todo esse processo é lento, porque para você instalar ou mover, você precisa lá da CETRAN, que pare o trânsito, que, né, a COC, enfim, várias peças, né, do tabuleiro ali, em uníssono, fazendo a coisa acontecer. No caso das câmeras termais, desculpe interrompê-la, claro, das do nós cemitério. precisamos ter autorização do Exército, da Polícia Civil. Exército. Que nós temos dentro do cemitério municipal câmeras que identificam esse mapa, esse calor do corpo. Ah, que legal. Não é só Exato. a imagem propriamente dita. São câmeras especiais que daí o Exército E tem desde que dar. nós instalamos, não tivemos mais profanação do Campo Santo.
Fora que ali é uma área de arte, né? Porque vários dos Sim, dos que, túmulos são... era o que se roubava, né? Exato. Os São adereços objetos de dos arte. túmulos e Exato. tudo mais. Então, toda essa preocupação ecossistêmica é levada em consideração para a implantação, né? Depois nós tivemos a parte das body cams, né? Das câmeras corporais, veiculares. Então, e também não é feito de qualquer jeito. Quais são as unidades que vão ter? Essa é uma decisão. Qual é o tamanho do efetivo? Eu preciso ter, se eu tenho 1.500, claro. 1.500. Eu tenho efetivo de 1.500, eu preciso ter 1.500 câmeras? Não, porque eu tenho essas pessoas turnando. Como é que eu vou colocar a câmera? Quanto tempo ela precisa ficar para recarregar, para que eu possa ter no próximo turno ela disponível? Então, tudo isso é muito uma logística bem pensadinha. Bom, eu vou pedir uma pausazinha pra gente, eu vou fazer o intervalo, a gente volta daqui a pouco. Você, ouvinte que tá com a gente aqui nos 94.5 do seu rádio, fique aí que a gente vai continuar falando desse assunto que interessa a todos nós que moramos na cidade de Curitiba. Fique com a gente, o Uninova volta já. E a gente volta agora para o Uninova, estamos falando sobre segurança em Curitiba. Quem está comigo aqui, eu estou conversando com o secretário da Defesa Social e de Trânsito de Curitiba, o Péricles Matos, e com a Carla Flores, que é assessora da Secretaria de Tecnologia. Me salva, Carla. Administração. Administração. Isso aí, que é responsável pela tecnologia desse projeto gigantesco, que é a Muralha Digital, que envolve vários conceitos de segurança pública e muita tecnologia embarcada aí nesse processo. A Carla estava falando agora há pouco, secretário, sobre as câmeras nos guardas municipais. Esse é um assunto que gera curiosidade, as pessoas querem saber como que funciona. Foi um processo muito complicado implantar essas câmeras no dia a dia dos guardas municipais. Isso gerou um resultado positivo para a secretaria? Qual a sua avaliação? Bem, então, não existe uma resposta simples. A gente tem que procurar um overview. A tecnologia forçou as cidades a assimilar um conceito de Smart City, cidades inteligentes. Curitiba é a mais nós inteligente. Nós fomos premiados, né, ano passado, como a primeira Smart City do mundo. Mas esse é um trabalho que tem sido construído há mais de 20 anos em Curitiba. Tá? O pessoal que é da área de tecnologia sabe bem disso. Foi um trabalho a longo prazo que foi desenvolvido. Aí quando você puxa uma derivação lá do conceito de Smart City, você vai entender lá Smart Policy, que é o policiamento inteligente. Aí vai entrar algumas questões, guarda municipal é polícia, né? Isso seria um assunto para esse é outro programa. Um outro programa. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos a nossa cota constitucional, nós temos as nossas responsabilidades, mas nós precisamos aplicar essa tecnologia da Smart Cam ou a Body Cam no equipamento do patrulheiro, seja ele guarda municipal, seja ele PM. O que acontece é que algumas instituições são resistentes ao uso da Body Cam. Não foi o caso em Curitiba. Foi feito um trabalho muito bem feito pela Secretaria de Tecnologia junto à Guarda Municipal, no sentido de desenvolver uma mentalidade favorável do guarda municipal em usar. E a Guarda Municipal tem essa tradição de inovação e de aporte de tecnologia, e para aquele policial, para o guarda municipal que trabalha bem, não é problema nenhum de usar a câmera. É uma proteção para ele, inclusive, uma proteção, né? Mas foi facilmente. O que não está acontecendo em outras polícias pelo Brasil afora. Sim. Por uma mentalidade mais retrógrada ou por ser mais ortodoxa. Cada uma sabe de si, mas Curitiba não houve problema. E fomos uma das primeiras guardas municipais. E estamos sendo também demandados por outras guardas e outras polícias que vêm buscar conhecimento como que foi essa primeira experiência nossa. Ontem, eu falando com o Ministério Público, falei, ainda é uma tecnologia nova. E ela está se alterando. Os decretos são alterados conforme você vai usando, você vai produzindo conhecimento, ocorre um feedback do uso das câmeras e você vai adaptando tanto a legislação municipal, aí também agora o governo federal, através do ministro Lewandowski, está praticamente determinando a obrigatoriedade das polícias usarem a body cam. Então, o que tem de prático? Resultado já de estudos acadêmicos, né?
onde o policiamento usa a bodycam, existe uma redução do uso excessivo de força por parte do agente da lei. Então isso é ótimo, tá? O que ocorre e é detectado nos estudos é que existe vamos dizer assim, uma dificuldade de interação social. Porque quando, por exemplo, o policial está na sua atividade de rotina de patrulhamento e ele vai em encontro à população, quando a população vê a bodycam, ela se distancia, sabe? Ou se fecha. Então essa interação, essa polícia de conectividade é prejudicada não por parte do policial ou do agente da lei, mas da própria comunidade que se fecha com medo de conversar porque sabe que está sendo filmada. E com essa quantidade todas de câmera na cidade, eu não tenho os números, você pode me dizer, secretário, houve redução da criminalidade? As pessoas, elas ficam, o criminoso, ele fica mais cuidadoso, porque ele sabe que ele pode estar sendo filmado o tempo todo e que aquela ação que ele está praticando ali pode vir a público, enfim. Sim, as nossas experiências indicam isso. Quando você pega o cômputo geral, todas as ocorrências são tabeladas, são computadas por um departamento da Secretaria Estadual de Segurança. Então, ela que faz a estatística geral, que os nossos dados alimentam, e de outras guardas municipais também alimentam com os dados da PM, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária. Todos esses dados são tabulados pela Secretaria. Ainda não há estudos, né, científicos usando essa base de dados, mas a experiência de Curitiba diz aonde você coloca tecnologia, seja uma câmera fixa, né, filmando e gravando imagens de um logradouro público ou através da bodycam, o resultado de redução da criminalidade é perceptível, ainda carecendo da mensuração científica. É como se fosse uma intimidação, né, da ação do criminoso. Não que isso vá impedi-lo de cometer o crime, mas... Não, coíbe, né? Assim, coíbe. Os estudos, agora saindo um pouquinho dos estudos na área da ciência de polícia, né, aonde aquele que tem a intenção de delinquir, ele sabe que tem uma câmera, ele vai fazer o ato em outro lugar. Ele evita fazer a sua ação ali. Por exemplo, as nossas estatísticas dizem, já não quero ser repetitivo, mas onde nós colocamos uma câmera pública, num logradouro público, de imediato é 40%, 30% a 40%. É um número alto, né? Carla, me diz uma coisa, a gente estava comentando um pouco antes de começar a entrevista sobre o número de câmeras que estão espalhadas pela cidade, pelo menos 1.900, né? A gente estava falando. Quais são os próximos passos da tecnologia para a muralha digital? Vocês já estão planejando o futuro? Inteligência agora. Inteligência, cruzamento de dados. Hoje nós temos não só a plataforma, que é uma plataforma, digamos, de uso, não é de uso privado, mas ela vem do setor privado, enfim, ela serve a vários, não é uma proprietária nossa, e nós temos a nossa proprietária, que é o CIGES Guarda Pro, né? Que ele faz ele já referencia todo o movimento dos carrinhos, as viaturas, a gente sabe onde as bodies estão, com nome e sobrenome. Então, todo e tudo é mapeado com, né, as ocorrências, os tipos de ocorrência. Então, isso é uma coisa muito viva, porque a gente tem um legado muito grande para analisar, para poder fazer cenários preditivos, né, para construir o que vai ser o futuro, ou pelo menos antecipar para que o secretário possa ter essa antecipação. E uma coisa legal também que a gente está fazendo aí, que é uma coisa da Secretaria, né, da Superintendência de Tecnologia, nós criamos os dashboards em BI. Então, a gente faz essa aproximação com as secretarias, e não foi diferente com a Secretaria de Defesa Social e Trânsito. E nós fizemos já o BI do CIGES Guarda. Agora está sendo, naturalmente, vai ter uma aproximação que a gente fez com o nosso olhar, né? Para dizer, é possível, esses dados estão aí disponíveis, e naturalmente agora tem um olhar deles que estão na operação de dizer, não, eu preciso mais que venha esse dado, que cruze com aquele, para que eu gere inteligência, não só na operação, como quando eu tiver que fazer cenários com outras camadas, né? Superposição de dados com outras secretarias para gerar outros cenários, para que isso seja possível também.
Então, a gente está criando a cultura da inteligência. Da inteligência. E só um parênteses também, para isso a gente fez um movimento que foi muito legal, que eu considero bem inovador, porque muitas vezes não é só fazer tecnologia, e sim como você ajusta os processos e como você está olhando, né? Eu sempre, nas minhas palestras, eu falo, nunca foi sobre tecnologia, sempre foi sobre pessoas, né? Perfeito. Então, a gente criou um grupo lá interno de pessoas que são servidores públicos, que sempre atenderam secretarias, que tinham essa pegada, né? Dessa interlocução com as secretarias, e a gente, em vez de ir para a sala de aula para ensinar Business Intelligence com o olhar de um professor de fora, que até caía do caminhão e entendeu o que estava acontecendo. Não, essas pessoas já têm esse saber prévio, já conhecem nome e sobrenome das pessoas que estão na mesa, já sabem das dores, e a partir dali a gente formou 300 servidores públicos. Que bacana. Ou seja, nem todos vão saber fazer BI, mas... a sementinha está plantada, a sementinha, né? Quando ele olha o dado, ele diz, nossa dado gera informação, que gera conhecimento, que gera inteligência. Perfeito. Para o futuro, né? Qual é o sonho de vocês, né, para a continuidade desse trabalho? O que vocês esperam para os próximos anos e o que vocês pretendem implantar na cidade, trazendo a tecnologia aplicada? Agora você pode até fugir um pouco da área da segurança, mas falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês fazem lá na Secretaria de Administração, em todos os setores da Prefeitura. Então, a gente tem imprimido, né, esse olhar, que como todo mundo sabe aqui, Curitiba não tem essa coisa inovadora de agora, né? Vamos lá, nos anos 70, né, quando ela era capital ecológica, enfim, ela teve várias alcunhas, né, e a inovação não passa só pela tecnologia, né? Sim. Passa pela concretude da cidade, como o secretário falou bem, o município é o locus de maior aproximação com o cidadão, é aqui que tudo acontece. Então, para que a gente tenha esse olhar sistêmico, a gente foi unindo essas pessoas, porque historicamente a tecnologia nasce lá com os mainframes, né, lá atrás, aquela coisa isolada, apartada, e depois ela passa a ser para os sistemas municipais de gestão pública, mas ainda com essa característica tecnologia de um lado, não se misturando muito com o negócio. Daí, nos anos 2000, lá começa o governo digital, depois passa a se chamar governo eletrônico, depois para a transformação digital, mas tudo fala sobre a mesma coisa, que é essa aproximação daí da tecnologia se relacionando com o cliente final, que é, no cidadão, caso da cidade, né? O cidadão. Então, eu acho que o grande avanço são as formas colaborativas de ver. Eu sou doutora na área de crowdsourcing, né? Mais especificamente crowdsourcing na cidade, ou seja, seria o citizen source, que são essas metodologias colaborativas. Então, esse olhar está sendo permeado, está permeando as nossas ações, porque quando vem a transformação digital, você fala em ter toda essa roda de prestar bons serviços, né? E ter todos esses dados ali Exato. À sua disposição, mas e o que fazer com eles, né? Isso? Então, Curitiba, ao longo desses anos, vem trabalhando num sonho que a maioria das cidades tem, que é ter um login único. Ter um login único, porque a entidade, pessoa, cidadão é uma só, ela não precisa ficar se apresentando várias vezes. A gente definiu portas de entrada, para que não fiquem 500 mil sites diferentes. Então, o nosso portal, né, que é onde o consumo de serviços, seja qual tipo de serviço que a pessoa... Refinamos questão de busca, como chegar, né? Sim. Porque também a gente brinca muito, não existe um outdoor falando, olha, se você quer buracos, e ligue para 156. Se você quiser, para o cidadão não existe um olhar que ele quer. Um contato com a prefeitura, seja ele qual for, né? Não sabe a secretaria que faz e nem tem que saber, e nem tem que saber siglas, né? Porque as siglas são muitas, você senta com a finança, você fica assim, né? Porque você não entende nada, né? Nos primeiros momentos você não entende nada que eles estão falando. Então, é isso. Então, com bons serviços, né? Boas prestações de serviço, a gente tem hoje BPMS, né? Que seriam os Business
Process Management Systems, né? Perfeito. Que são softwares para automatização de serviços. A gente está trabalhando nisso e isso está gerando dados e com os dados a gente está partindo para essas atuações com o BI e não só isso, com a famosa inteligência artificial. Né? Que ele vem com tudo, né? Muito se Uhum. fala, mas a gente brinca, né? Quem é de tecnologia sabe que isso é um conceito de 1900 e bolinha, né? Daqui a Lá em pouco já 50. tem outra coisa mais... Já existem outras coisas mais modernas. Né? Qualquer computador, qualquer coisa que reproduza o que o homem faz é uma inteligência artificial. Só que hoje nós temos capacidade de gerenciar essas informações de uma forma rápida, né? Uhum. De processar essas informações de forma rápida e por isso que hoje a gente consegue ter esses assistentes e a gente já está colocando assistentes com inteligência artificial dentro de alguns setores para fazer testes e tal. Que legal. E uma última pergunta para você, depois eu quero fazer 2 perguntinhas finais ali para o secretário. Carla, a tecnologia que a gente usa na muralha digital, por exemplo, ela pode ser usada também em outras áreas? Em outras áreas? Esses dados, o que eu quero dizer é o seguinte, os dados que a gente coleta dessas câmeras todas espalhadas pela cidade, isso vai para a prefeitura e lá vocês trabalham esses dados de forma a atender demandas de secretarias diversas, Exato. Eu vou dar um exemplo. Por favor. Num caso que não vai acontecer, pelo amor de Deus, mas em outra cidade do mundo, não vou nem chamar Curitiba, que aconteça uma inundação como aconteceu com o Rio Grande do Sul. A gente tem base de dados com georreferenciando os equipamentos públicos. Perfeito. A gente tem os radares, né, do secretário, que eu possa, daí, proativamente, por exemplo, pegar as ambulâncias da saúde e colocar já, porque eu tenho leitura de placa, já coloco lá, eu já vou saber onde estão as ambulâncias. Perfeito. Né? Então, essas camadas de diferentes áreas, elas acabam eu tenho já o referenciamento lá dos carrinhos da guarda. Nós temos as estações meteorológicas Perfeito. que avisam imediato qualquer elevação do nível dos nossos rios. Exato. Que legal. A saúde tem geolocalizado onde estão os vulneráveis, por exemplo, idosos que moram sozinhos. Então, eu já sei onde eu tenho que atacar, né? Atacar não. Mas atuar, né? Uhum. Prioritariamente. Então, estou dando um exemplo aqui prático do que eu possa ter nessas camadas quando eu, né, de diversas... Perfeito. Bom, a tendência é que o atendimento em situações de emergência ou situações que demandem uma agilidade maior do poder público, que esse tempo de atendimento seja muito mais curto. E ele seria um insumo. Perfeito. Carla, muito obrigada pela tua participação. Eu ainda quero encerrar com o secretário Péricles. Obrigada a você. E o seu sonho, qual é para a segurança pública de Curitiba? Como que você imagina que a muralha digital venha transformar a cidade quando a gente fala sobre segurança pública nos próximos anos? Eu já escrevi um artigo falando sobre o futuro das muralhas digitais. E quando a gente trabalha nessa questão de tecnologia, o aporte de tecnologia em qualquer área do conhecimento, você vai trabalhar sempre com 3 elementos, que é a tecnologia em si, câmera, seja lá o que for, os protocolos que você tem, que você precisa ter protocolos para você aplicar isso aí, e a pessoa. Qual que é o link, qual que vai ser o amálgama desses 3 elementos? A inteligência artificial. Ela é uma ciência, uma tecnologia disruptiva, ela veio mudando de uma forma assim extremamente acelerada, né? Mudando a nossa sociedade, o nosso conhecimento, a produção de conhecimento, e ela vai fazer uma interação maior. Eu acredito que no futuro nós tenhamos menos pessoas trabalhando no gerenciamento, nas estruturas de comando e controle, a máquina pensando por si só, a máquina tomando decisões, a máquina já informando a população. Por exemplo, começou a chover, começou a subir o nível dos rios. A gente recebe já recebe o SMS ou no WhatsApp, já ocorre, já aciona a defesa, a máquina pensando disso aí.
Nós já temos algoritmos preditivos, software preditivos, já estão sendo aplicados, mas eles vão ser chamados para uma arquitetura superior. Você falou, né, se as nossas informações da muralha alimentam outras secretarias. Eu vou dizer que cada secretaria vai evoluir para ter uma espécie de muralha, tá? Saúde, educação, ela vai ter uma arquitetura de gestão de conhecimento em toda a sua estrutura, e essas estruturas das secretarias vão migrar para uma arquitetura superior, para uma hiperestrutura de conhecimento superior, que daí sim, tinha uma brincadeira quando começou a tecnologia, né, da pessoa perguntou para o computador, olha, existe Deus? E o computador, preciso de mais informação, eu preciso do acesso a todas as bibliotecas do mundo. Aí depois que o computador tinha perguntado, existe Deus? Não, preciso de mais informação, preciso de banco de dados de todos os governos, né? Aí, por final, quando o computador o supercomputador tinha conhecimento de tudo, o cara pergunta, existe Deus? Disse, agora existe. Então, esse é o desafio da inteligência artificial. É para isso que nós estamos correndo a passos largos. Curitiba tem feito esse aporte de tecnologia de forma consciente, mas obedecendo toda a legislação, né? A lei de gestão de dados, LGPD, nós somos extremamente criteriosos, nós protegemos a intimidade do cidadão, os dados do cidadão de uma forma muito responsável, Somos muito caxias na gestão dos dados que estão sob nossa proteção, sob nossa gestão. E essa gestão é da prefeitura, Polícia Militar, Polícia Civil também integram essa força-tarefa em prol da segurança? Sim, pela legislação municipal e a arquitetura de legislação federal e estadual, os dados que estão sob nossa proteção estão protegidos sob nossa responsabilidade. E dependendo do nível, nós podemos comungar essa inteligência também. Claro. Tá? Por exemplo, nós comungamos informações com a Polícia Rodoviária Federal. Perfeito. Tá? Eles acessam nossas imagens, nós acessamos, mas tudo respondendo através de convênios, obedecendo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é extremamente controlado. Então, é possível você compartilhar esses dados obedecendo à legislação. Então, nós fornecemos também informações para desenvolvimento de teses, de estudos acadêmicos. É um ambiente muito rico para a pesquisa da academia, da universidade, produzir conhecimento também com os nossos bancos de dados. Bem, então o futuro será mais ou menos esse, tá? Menos pessoas tomando decisões, a máquina, a figura do ser humano apenas fazendo um cheque duplo da decisão tomada pela máquina. Ela vai apenas corroborar, né, referendar aquela decisão que a máquina toma. Mais ou menos assim, isso enxuga um pouco a máquina. Na área de segurança pública, a Polícia Militar convergiu também para o emprego das bodycams, a integração de sistemas, né, o olho vivo por parte do Estado, que é uma espécie de muralha digital, utilizando as muralhas digitais dos municípios, né? Então, vai correr para isso, e eu acredito, né, e até gostaria de falar com o ministro Lewandowski, de criar uma estrutura dessa em Brasília, pegando a conexão de todas as muralhas digitais, né, e centralizando lá uma hiperestrutura lá em Brasília, que eles teriam um termômetro muito real da segurança pública no Brasil. Importante enfatizar, o município é um novo player, tá, na área de segurança pública e na defesa social. Perfeito. Ele é novo. Já existia o Estado, a União, mas o município está chegando com carga toda para ser um novo player e um player de sucesso. Me assusta um pouco que já observando o Lewandowski ao estabelecer o novo plano de segurança nacional, enfatizou pouco e valorizou pouco o município. Ele investiu mais nas estruturas mais... É uma polêmica, né? A questão das guardas municipais, né? Atuarem como polícia. Ele enfatiza muito as estruturas clássicas de polícia, mas quem está fazendo a diferença hoje é a figura do município. É quem vai para a linha de frente, né? Gente, muito obrigada pela entrevista, foi excelente. Agradeço pelo tempo de vocês, pela presença aqui no nosso estúdio. Obrigada. Espero que a gente possa conversar mais vezes. E a gente encerra o nosso UniInova por aqui. Carla, muito obrigada. Um grande prazer recebê-la. Secretário também. Obrigado. Até a próxima. UniInova. Agora.
Na UniFM.